30 coisas que eu aprendi nos meus 30 anos de idade que eu gostaria que alguém tivesse me contado mais cedo, quando eu tinha ali 20 anos, 20 e poucos anos. Então se você tá nessa fase dos 20 ou até mesmo dos 30 anos, assista esse vídeo porque eu acho que pode ter bastante coisa interessante para compartilhar com você nesse compilado de ensinamentos que eu juntei. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Gabriel Kiel. Eu vou estar falando aqui sobre autoconhecimento, espiritualidade, reflexões sobre a sociedade, sobre o ser humano, tudo isso muito mais entre o visível e o invisível. Bem-vindos ao Limiar. Número 1, e definitivamente talvez uma das mais importantes, só não fica atrás da número 30, tem que ficar aí para ver até o final. A única coisa que você tem é tempo. E quando eu digo isso, é no sentido de que quando a gente é mais novo, às vezes a gente demora a perceber que o tempo que a gente gasta com certas coisas, certas pessoas, ele é muito caro, ele é muito precioso. O seu tempo, definitivamente, ele não é menos importante que o tempo de nenhuma outra pessoa, tampouco mais. Por isso a gente deve escolher a dedo com quem a gente gasta o nosso tempo, para a gente economizar a nossa energia, para a gente nos preservar e para que a gente possa ter pessoas em torno da gente, que sejam pessoas que estejam agregando para a nossa vida. O tempo definitivamente é a coisa mais importante e a única que a gente tem. Número 2, a vida é lá fora. Sabe quando você tá às vezes aborrecido com alguma situação que aconteceu e parece que um caos está acontecendo, que você não vê saída para aquela situação? Olha, existem dois tipos de problema, né? Aquele que a gente consegue resolver e aquele que a gente não consegue resolver. E com o tempo a gente vai conseguindo discernir cada um deles para abrir mão desse falso controle que a gente acha que tem das coisas. E quando eu digo que a vida é lá fora, é porque você sair de casa e dar uma volta, sentir um pouco de sol no rosto, respirar ar puro, às vezes, magicamente, faz com que os seus problemas, não é que eles ganhem menos proporção, mas eles passem a ter a real proporção e você consiga ter mais clareza de observar tudo isso. Então tem que lembrar que a vida é lá fora e que quando você fecha o celular, fecha o computador, as coisas meio que somem, porque na verdade a gente deixa de supervalorizar certas coisas que não têm a devida magnitude que a gente imagina. Número 3, saia da toca. Muito relacionado ao número 2, mas mais no sentido da gente lembrar que somos animais. E como todos os animais que estão vivendo ao ar livre, sem ser em cativeiro, esses animais saem de suas tocas, vivem suas vidas, fazem todas as atividades que precisam resolver, caçar, comer, alimentar seus filhotes e depois se retornam. E nós, seres humanos, ficamos dentro de casa, apenas dentro de casa. Tem pessoas, né, eu mesmo já passei por isso, momentos em que a gente não sai de casa. E a gente precisa receber a luz do sol, ter essa interação. E não é só pela questão da vitamina D, é sobre a regulação da sua melatonina, que vai influenciar no seu sono, que vai influenciar na sua produção de cortisol, que vai influenciar no seu estresse. Tem a ver com a sua melanina também, né? Com a pigmentação, tem a ver com a regulação de todo o seu sistema nervoso. Saia da toca. Todos os dias, se você puder. Número 4. Você precisa de pessoas. Não importa o quão introvertida você seja, numa maior ou numa menor escala, você precisa de pessoas. Nós, seres humanos, somos seres sociais. Então a gente precisa desenvolver o nosso senso de comunidade, nosso senso de interação, nosso senso de saber relacionar-se com os outros e não necessariamente apenas na maneira afetiva, amorosa, mas naquele bom dia quando você passa por alguém ou nas questões até mesmo de boa convivência. Você precisa de pessoas, então cative quem te agrega. Perceba as pessoas que gostam de você e cative a presença delas. Pera, você que tá assistindo esse vídeo, dá uma moralzinha aí, se inscreve no canal, deixa um joinha aqui para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais, ativa o sininho e segue o baile. Número 5, você na verdade só precisa de 3 tipos de pessoa. Peraí, então você tá se contradizendo, Kiel. Na verdade a gente precisa de uma comunidade, a gente precisa de pessoas.
Mas manter por perto, investir grande energia, você precisa de 3 tipos de pessoa. Ou uma pessoa que exerce essas 3 funções. Você precisa, primeiro, de uma pessoa que desabafe com você. Porque se uma pessoa desabafa com você, significa que quando você precisar também vai ser recíproco. Ou minimamente recíproco, né? Isso que você pode entender. Então não é também porque a pessoa desabafa com você que você tem que se abrir com qualquer pessoa. Mas perceber quem são essas pessoas que se sentem à vontade com você para nos momentos que você precisar ter uma válvula de escape, você poder contar com essas pessoas que já têm esse perfil. Segundo, você precisa de uma pessoa que vai te socorrer a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite. Se você tiver um problema, você sabe que você vai poder ligar para essa pessoa e falar assim: fulano, tô aqui, aconteceu tal coisa, e eu preciso que você venha me ajudar, preciso que você venha me socorrer. A gente precisa ter esse tipo de pessoas perto de nós, na nossa vida. E terceiro, você precisa de uma pessoa que vai te falar a verdade. Uma pessoa que vai ser sincera com você. Uma pessoa que vai te dizer, vai te aterrar, vai te botar a real e vai falar assim: cara, tu tá vacilando. Tu tá indo por um caminho que não faz sentido. Isso é diferente de uma pessoa pessimista que tá te drenando, mas uma pessoa que realmente se importa com você e que vai te falar as verdades, mesmo que você não queira. Porque a gente precisa, às vezes, desse choque de realidade. Número 6. Cuide da sua espiritualidade. E aqui, olha, eu não estou falando necessariamente de religião, pode ser. Mas tem a ver de entender que nós estamos aqui nesse planeta conectado com tudo. Como assim? Se você para pensar que você é feito da mesma matéria que a mesa é feita, que esse celular que eu tô olhando é feito, que o céu, que as estrelas são feitas, ou seja, tudo é feito de átomos. Você precisa entender que existe o que você quiser chamar de Deus ou de universo, de energia que conecta todos nós. E a espiritualidade é esse momento de nos aterrar e perceber essa conexão que faz com que a gente possa, às vezes, ter um pouco mais de plenitude. De lembrar naqueles momentos quando a ansiedade é muito forte, que a depressão é muito forte, de você encontrar o seu propósito por meio também do culto à sua espiritualidade. E aí pode ser desde um terreiro de umbanda, numa igreja, num centro espírita, numa prática de terapia holística, ou simplesmente contemplando a vida. Não importa, mas você precisa praticar a sua espiritualidade. É uma parte sua de conexão com todo o resto da existência. Número 7. Cuide do seu corpo. Sim, você também precisa cuidar do seu corpo. Estamos aqui vivendo uma experiência material, então nós precisamos também da materialidade, seja de buscar, de ir atrás de um conforto, por meio do nosso trabalho, por meio dos nossos objetivos, mas também de cuidar, de nutrir o nosso corpo, de nutrir ele com boas horas de sono, de nutrir ele com bons alimentos, mas também com exercício físico. Nós precisamos esticar as nossas fibras, os nossos músculos, fortalecê-los para que a gente possa aguentar a nossa rotina. Eu sei que muitas pessoas não têm a capacidade, em questão de tempo, até mesmo financeira, de ir numa academia todos os dias, mas se você conseguir separar 15 minutos de manhã para fazer um alongamento, fazer alguma coisa que você consiga estimular o seu corpo, e 15 minutos à noite você já está saindo do que é considerado sedentarismo, né? Então, você ter pelo menos ali 30 minutos por dia, separando esses 2 blocos para poder o seu corpo envelhecer com dignidade, com saúde, com autonomia. Extremamente importante isso. Número 8. Cuide da sua mente. É claro, você tem que cuidar do seu espírito, você tem que cuidar do seu corpo, mas você também tem que cuidar da sua mente. E aí vem fazer terapia. Todo mundo, sem exceção, tem que fazer terapia. Porque terapia não é coisa pra gente louca. Terapia é um profissional te ensinando a ser o melhor ser humano. A menos que você seja perfeito. Se você for perfeito, se você for perfeita, daí não precisa.
mas como eu acho que dificilmente alguém seja, todos nós temos como aprender a sermos seres humanos melhores. E aí vem o profissional da psicologia ensinando justamente você a perceber onde você falha e te dando ferramentas para que você melhore. E claro, né, nem chego no ponto de burnout, ansiedade, depressão e tudo isso que a gente vive nessa realidade hiperconectada. Então é preciso que a gente esteja cuidando da nossa mente. Número 9. Não perca tempo vivendo a vida de outra pessoa. Sabe aquela atividade que você sempre quis realizar? Aquela aula, aquele curso que você sempre quis fazer? Ou até mesmo a forma de ser que você sempre quis ser, mas que por medo você hesita em fazer? Sabe aquela investida em si mesmo que você nunca fez? É o encontro do eu. Isso faz com que você, ao mesmo tempo, esteja mais alinhado com o seu propósito, mas também deixe de se comparar com os outros. Cada um tem seu tempo de evolução, cada um tem seu tempo de desenvolvimento. A famosa história é que cada um começa essa corrida da vida em diferentes pontos de largada. Então, não fique se comparando e não fique vivendo a vida de outra pessoa. Dite as suas próprias regras, encontre o seu caminho e vá atrás daquilo que você quer fazer. Talvez no primeiro momento não seja tão simples devido à sua rotina, mas tente encaixar pelo menos em microdoses do seu dia as formas de fazer as coisas que você faz de acordo com o que você gostaria que fosse. Não tenha medo, fuja do medo. Número 10. Você sempre pode aprender algo com alguém. Até mesmo com quem você não gosta. Na verdade, talvez até mais com quem você não gosta. A monja Koen, que é da linha do Zen Budismo, tem uma frase que ela fala que normalmente quem te irrita, quem te aborrece, quem te tira do seu equilíbrio, do seu eixo, é justamente quem você tem que ver como um mestre. Porque essa pessoa está aflorando em você justamente tudo aquilo que você ainda não tem bem trabalhado dentro de si. Porque se você já tivesse, aquela situação não ia ser digna de tirar a sua paz. E se tira a sua paz, é porque você ainda tem algo para aprender com essa pessoa. Ou com essa situação. Talvez não diretamente com a pessoa, mas o ensinamento que vem do porquê eu estou tão exaltado nessa situação com essa pessoa. Você sempre pode aprender algo com alguém, não importa quem seja. Número 11. Se expresse. Corpo. O seu corpo precisa se expressar. Muitas vezes nós ficamos um pouco travados, enrijecidos. Toca uma música, você não consegue dançar, você não se permite fazer isso, você tem vergonha dos movimentos que você pensa. O nosso corpo ele precisa se expressar. Quando você se expressa, quando você libera essa energia, você ensina o seu cérebro que aquela é uma situação confortável. E uma situação que normalmente te deixaria num estado de alerta, num estado de adrenalina, você readapta o seu cérebro para que ele possa começar a entender que aquilo é uma situação amigável. E muitas dessas situações a gente só consegue fazer corporalmente vivendo. Então é chegar no meio da rua e abrir os braços. Uma sensação tão simples, mas que a gente acaba não se permitindo. E aí, claro, né, tem a música, tem a dança, tem o teatro, essas coisas também podem contribuir. Número 12. Se expresse. Mente. Nós somos seres que fomos feitos para criar coisas. E a gente passa muito tempo consumindo na tela. Então, a gente também precisa expressar nossa mente. Para que toda essa energia que está acumulada, a gente possa descarregá-la. Não só de maneira corporal, mas também de maneira mental. Então, é desde você fazer um desenho, é você pintar algo, é você escrever uma poesia, é você escrever uma letra de música, é você montar um quebra-cabeça, mas é de alguma forma expressar a sua mente. Você precisa dar vazão para essa energia, porque senão ela implode. E aí é você que paga o preço.
Número 13. Seus pais fizeram o melhor que podiam com as ferramentas que eles tinham. É claro, eu não estou entrando aqui no mérito do caso de abuso, de assédio, mas sim das situações de imperfeição do ser humano que tentou dar o melhor que pôde e mesmo assim não pôde dar o melhor que você precisava. Quando você começa a entender que os seus pais estavam dentro daquela realidade limitada, buscando fazer o melhor que eles podiam para você, para sua existência, a gente entende que a vida é uma corrida de bastão. E que os nossos avós correram até o máximo que eles puderam e soltaram para os nossos pais. E aí os nossos pais pegam esse bastão já numa situação melhor e correm o máximo que eles podem e entregam para você. E talvez se você um dia tiver filhos, vai estar fazendo o mesmo, e você também vai decepcionar seus filhos com coisas que eles esperavam que fossem diferentes, mas cada trauma curado, cada comportamento tóxico que a gente deixa de replicar é uma geração inteira que é perdoada. Seus pais fizeram o melhor que eles podiam com as ferramentas que eles tinham. Número 14. A vida é sobre ser gentil. Lembra aquilo que eu estava falando antes? A gente não vai levar nada daqui. Talvez as pessoas que sejam seus bisnetos nem saibam quem você foi, nem é tão distante. Então, se você não leva nada e a gente ainda tem incerteza se as coisas que a gente constrói vão ficar para as pessoas, a única certeza que a gente tem é sobre a gentileza e sobre a melhora que a gente minimamente pôde impactar na vida de alguém, no mundo de alguém. A vida é sobre ser gentil. É só isso que a gente é capaz de fazer. É tornar o dia do outro um pouco melhor. É deixar aqui menos pior quando a gente sair do que estava quando a gente chegou. Número 15. Você precisa do recurso material. Bom, vivemos uma experiência material, então você, dentro da sociedade, do sistema que a gente vive, a gente precisa também do recurso material. É importante você pensar no seu futuro, no seu conforto material, em como você vai ter reservas financeiras quando você estiver mais velho. Então, o quanto antes você conseguir economizar dinheiro, trabalhar em torno disso para que você possa garantir uma qualidade de vida para quando você não tiver mais a mesma energia que você tem nos seus 20, nos seus 30 anos de idade. Faça isso. Claro, não deixe de viver, aproveite, mas também lembre desse porém que vem com o passar dos anos. E até para que você também possa fazer a experiência de ser gentil com plenitude, né? Que o dinheiro ele seja um recurso, não seja um obstáculo. E claro, né? Entendo que não é a situação que todo mundo consegue, mas estou falando para você aí mais novo que ainda não está pensando muito nessa parte da vida e que ela é extremamente importante. Número 16. Você não é melhor que ninguém, mas isso também não te torna pior. É o paradoxo da autoestima. A partir do momento que você pensa, porque eu preciso ser melhor no meu trabalho, automaticamente você manda uma mensagem para o seu cérebro de que você já não é tão bom quanto. E aí isso reduz a sua autoestima numa escala inconsciente. Isso não significa que vocês têm que ser acomodado na situação que você está. Você sempre tem que precisar melhorar, mas tendo a certeza de que você já está na sua melhor versão. Porque você já está buscando esse aprimoramento. É claro, é muito diferente de quando você está em casa, largado, não está nem aí com a vida, né? Mas eu estou falando no caso da pessoa que já se esforça e que se sabota, que não percebe, não reconhece o próprio esforço. Eu já passei muito por isso, então estou compartilhando aqui todos esses ensinamentos de coisas que eu gostaria que alguém tivesse me dito. Você já é bom o suficiente, você já é boa o suficiente. E a partir do momento que você faz o pensamento de que você precisa ser melhor, como uma maneira de se empoderar, não, eu consigo, eu posso, isso é verdade. Mas você também está mandando uma mensagem para o seu cérebro que você não é bom ainda o suficiente. Então coloque
sim seus objetivos, busque estar se aperfeiçoando, mas tendo a certeza de que você já é a sua melhor versão. Se você está em busca disso, você já é a sua melhor versão. Isso pode te potencializar a ser ainda melhor. Mas não caia nesse paradoxo de se diminuir. Número 17. Ah, como eu gostaria que alguém tivesse me falado isso antes. Não perca tempo discutindo com quem não quer ouvir. Você não é o dono da razão. Você não precisa fazer com que o mundo entre na ótica do que você acredita ser certo. Mas aquilo que é sua convicção pessoal, são seus valores e que você sentir de compartilhar, tenha muita cautela de perceber se aquela pessoa está aberta a receber esse tipo de perspectiva, porque senão você só vai estar dando murro em ponta de faca. Você vai estar gastando a sua energia e você só tem tempo. Então preserve seu tempo, preserve a energia e não gaste tempo falando com quem não quer ouvir. Número 18. Você não vai mudar o mundo, mas você pode mudar o seu mundo. Tem muito a ver com esse item anterior. Mas numa perspectiva de construção do inconsciente coletivo. É aquela famosa história: ah, eu, Gabriel Kiel, não como carne. Por vários fatores. Tem a causa animal, mas também tem causa espiritual, tem a questão do desperdício, mas, sendo bem sincero, eu não saio por aí tentando veganizar todo mundo. Tem pessoas que fazem, eu respeito, mas eu parto de um pressuposto que para mim faz muito mais sentido estar fazendo o meu. E se alguém pergunta, se alguém dá abertura, eu falo. Mas eu não deixo de fazer a minha parte em relação a isso, em relação a separar lixo, em relação a não jogar lixo no chão, porque outras pessoas estão fazendo. Afinal de contas, a gente vive uma realidade, por exemplo, aqui em Curitiba. Se você também se vier daqui de Curitiba e vier para cá, você vai ver que a cidade ela é muito limpa. Tem como melhorar, é claro, mas comparado com muitos outros locais, ela é muito limpa. Comparado com o Japão, talvez ela seja suja. Mas é no ponto de que todo mundo aqui meio que já entendeu que não faz sentido eu jogar o lixo no chão. E eu tô fazendo só a minha parte. Só que de todo mundo, cada um fazendo a sua parte, chegou num ponto que se tornou um inconsciente coletivo da cidade não jogar lixo no chão. Ou respeitar a fila do ônibus, que pessoas que não são daqui, quando vêm pra cá, ficam: meu Deus, como assim? As pessoas aqui ficam na fila pra entrar no ônibus. E a gente se pergunta: como assim outras pessoas não ficam? É porque já está no nosso inconsciente coletivo, dito por Jung. Então, quanto mais você pratica a sua individuação, e aí você vai fazendo o que o seu indivíduo entende como certo, você pode estar contribuindo para esse inconsciente coletivo. Número 19. Faça meditação. Simples. Fazer meditação não tem a ver com religião, não tem a ver com espiritualidade apenas. Tem a ver com o desenvolvimento do seu pré-córtex frontal. Já foi comprovado isso por vários estudos científicos que quando você pratica a meditação, você consegue racionalizar melhor as suas emoções, os seus sentimentos, as situações. Você consegue desenvolver mais o seu pré-córtex frontal, que é a parte do seu cérebro responsável por atitudes mais sofisticadas, como liderança, como senso de nobreza, né, de coletivismo. Então, pratique meditação, porque ela vai te ajudar a sair daquele seu estado mais animal, de disputa, de proteção, de medo, de ansiedade, e conseguir fazer com que você refine tudo isso. A meditação é fundamental. Pratique meditação. Que tipo? O tipo que fizer sentido para você. Existem vários tipos. Número 20. Invista no que você já é bom. Como assim? Pera lá. Tem certas coisas que você já sabe, que você tem uma aptidão para aquilo e que você gostaria muitas vezes até de fazer mais isso. Então, invista nisso. Tem a ver com você encontrar seu propósito, mas também tem a ver com realização pessoal. Por exemplo, eu gosto muito de música. Então eu fui estudar música. Não estudei ainda o quanto eu gostaria, mas eu percebo que ela é uma coisa importante para mim. Eu também, claramente, gosto muito de me comunicar. Então eu fui atrás de buscar como é que eu posso fazer para melhorar ainda mais a minha comunicação. Invista no que você já é bom. Isso vai te trazer retornos inexplicáveis para a sua pessoa e também para o seu ambiente, para o que você está construindo.
Número 21. Fale menos e observe mais. Como diria minha mãe, Deus deu para nós 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca, que é pra gente poder ouvir, ver e falar menos. Às vezes a gente fica muito afobado numa reunião, num encontro, de precisar ser a pessoa a falar, a contribuir, a ser ouvida, mas pra quê? Você não tem essa necessidade. A vida passa a ganhar uma outra identidade, uma outra magia, quando você percebe que às vezes você mais ganha observando mais e falando menos. Número 22. Quem te decepciona só te realinha pro seu destino. E às vezes nem tem a ver com falta de consideração. Tem só a ver com a vida acontecendo. Como assim? Sabe aquela pessoa que você gostaria de ter mais contato, mas parece que ela meio que não se importa mais com você? Às vezes não é falta de consideração ela não falar mais com você. Às vezes é só porque a vida tá acontecendo. Tá cada um focado em fazer o seu. Mas automaticamente isso tá te realinhando para aquilo que você tem que estar caminhando, para o seu caminho, e que ele vai ser indiscutível para onde você tem que ir. As coisas acontecem no formato que precisam acontecer. E ao mesmo tempo, as decepções que você tem só fazem com que você consiga ganhar novas perspectivas, novas orientações de para onde é que você tem que ir. Número 23. Seja pai de algo. Não importa se é pai de pet, pai de planta ou pai de gente, né? Mãe de gente, mãe de pet, mãe de planta. É claro que não é a mesma coisa, né? Evidentemente que você ser mãe, pai de pet, de planta, não é a mesma coisa que ser de um ser humano. Mas se você não tem a intenção de ter filhos, então tem uma planta, tem um bicho, você precisa desenvolver esse senso de paternidade, de maternidade, está na nossa genética. É como se você não desenvolvesse uma parte de você que está programada para aquilo. É o cuidar, é o senso do nutrir, é o senso do proteger. São coisas instintivas nossas e que a gente só vai desenvolver a partir da paternidade. Eu sou, na verdade, muito fã de criança, então eu incentivo que todo mundo tenha filho, mas eu entendo que não é todo mundo que pensa assim. Então, se você puder, seja pai, seja mãe de algo. Número 24, talvez um dos mais dolorosos. Amar é deixar ir. Eu não estou falando apenas de questões românticas. Eu estou falando da diferença do amor versus o apego. Às vezes a gente gosta muito de uma pessoa, mas a vida faz com que você não esteja mais perto dessa pessoa. E num primeiro momento parece ser uma dor que ela é incomensurável, e de fato ela é. Muitas vezes pode ser mesmo até mesmo comparada à dor física. Mas quando você começa a entender o verdadeiro significado do amor, é você querer o bem das outras pessoas. Independente se é uma pessoa que você já se relacionou ou se é uma pessoa que acabou de passar por você. Amar é você não querer controlar, é você não querer colocar a pessoa dentro de uma caixinha e querer que ela se enquadre em todas as suas expectativas. É você simplesmente deixar que a pessoa transborde quem ela é, para que você também possa transbordar quem você é, e assim vocês irrigarem a todas as pessoas que estiverem na sua vida, sejam seus amigos, sua família, com você sendo cada vez mais você. Amar é permitir que a outra pessoa possa ser ela, estando perto de você ou não. Número 25. Fuja do ordinário. A magia acontece no extraordinário. Seja fazer um caminho novo para casa, seja escovar os dentes com a mão que você não está habituado, seja você fazer qualquer coisa que não seja exatamente como você está habituado a fazer todos os dias. Esses pequenos detalhes, eles são importantes, novamente voltando naquele ponto do seu cérebro se acostumar que o diferente não é seu inimigo. É você decidir de repente mudar o seu corte de cabelo. É você decidir atravessar a rua cantando, cantarolando. É você se permitir
sair dessa rotina que te prende e que você mesmo se colocou essa percepção de que as coisas têm que ser desse formato. Fuja do ordinário. E aí, muito conectado a isso, número 26, seja um palhaço. Olha, se você não sabe, eu sou palhaço de hospitais. O nome do meu palhaço é o Palhaço Melodia. E olha, definitivamente a minha vida mudou, foi um divisor de águas quando eu comecei a fazer palhaçaria. Talvez você não precise, assim como eu, colocar o nariz vermelho e ir alegrar as pessoas, ir se conectar com as pessoas num hospital ou numa festa, mas tenha o arquétipo do palhaço dentro de você em relação à irreverência. O palhaço é irreverente, ele questiona as coisas, ele não tem medo do perder, porque para ele não é sobre ganhar ou perder, é sobre se conectar com o outro. Ele não vai ter problema no momento que está passando a tia da limpeza no hospital e ele se humilhar para ela, para poder brincar com ela como se ela fosse a rainha do Egito. Se aquilo fizer com que ela se sinta melhor, se isso fizer com que ela naquele momento dê uma risada. Ao mesmo tempo que ele não vai ter problema de olhar para o dono do hospital e falar que ele é o dono do hospital. Se isso for para ser algo que vai conectar com aquela pessoa, que vai brincar com aquela pessoa. Mas principalmente o palhaço, ele é irreverente, ele questiona: por que eu tenho que andar assim? Por que eu não posso andar igual um amendo bobo, igual uma moeba? Por que eu tenho que seguir esse padrão? Por que eu tenho que usar uma meia da mesma cor nos dois pés? Não posso usar uma meia de cada cor? É se questionar, é ter essa irreverência. Se permita fazer as coisas do seu jeito. Número 27. Conheça outras culturas. A gente vive muitas vezes habituado a entender que o mundo é dentro de uma realidade que a gente está vivendo, mas existe uma forma imensamente diferente de ver a vida quando você está em outra cultura. E isso vai desde você ir no bairro vizinho, desde você ir no município vizinho, e se você tiver a oportunidade, no estado vizinho, de ir no país vizinho. Viva e conheça outras culturas. Esse intercâmbio é muito importante para você ver como pessoas da mesma espécie que a nossa tem uma forma de ver a vida extremamente diferente daquela que você está acostumado. Número 28. Viva em um ambiente limpo e organizado. Não tem como você ter prosperidade, não tem como você ter uma saúde mental, não tem como você alcançar os seus objetivos se você estiver vivendo no meio da bagunça, no meio da sujeira. Você precisa estar num ambiente limpo. Posso utilizar aqui o exemplo de grandes empresas, de igrejas, terreiros, centros espíritas. Esses locais são limpos porque a prosperidade, a abundância, ela só encontra espaço de atuação no meio da limpeza, no meio da organização. Viva em um ambiente limpo. Número 29. Tenha uma rotina. Cumpra seus acordos, seja com os outros ou seja consigo mesmo. Tem uma frase budista que eu gosto muito que fala que o mundo só vai ter paz o dia que tudo que fizermos for exatamente igual a tudo que falamos. Ou seja, que as suas ações reverberem aquilo que você diz que você vai fazer, aquilo que você faz. E aí vem desde você também ter uma rotina organizada, de você, desde o momento que você acorda, o momento que você dorme, não precisa ser engessado, mas que em certos momentos você sabe que aquilo é importante para o seu desenvolvimento, os horários que você come, os horários que você acorda, os horários que você se exercita, os horários que você dorme. E os acordos que você faz com as pessoas. Acordos de horário, acordos de entrega. Número 30. E o mais importante. Encontre o seu propósito. Eu sei que não é tão fácil você encontrar o seu propósito, mas existe uma ferramenta chamada Ikigai, que ela pode te auxiliar a encontrar o seu propósito por meio do que você ama, por meio do que você é bom em fazer, por meio do que você pode ser pago para fazer e por meio do que o mundo precisa e que você tem essa habilidade. A intersecção de alguns deles você vai encontrar no meio do caminho a sua missão,
a sua paixão, a sua vocação, a sua profissão, e no meio disso tudo você vai encontrar o seu propósito. E se você quiser saber como preencher o seu Ikigai, clica no link aqui da descrição. Eu deixei um e-book gratuito para você saber como encontrar o seu Ikigai, um passo a passo ali que você vai respondendo, para que você possa ir em direção ao seu propósito. Entre o visível e o invisível, bem-vindos ao limiar.